Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, seja na santa paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez nesse canal, deixando uma mensagem para você logo de manhã, para que você comece bem o seu dia. Hoje tem uma palavra que o Senhor colocou no meu coração assim que eu acordei pela manhã. Às vezes eu me planejo para colocar uma palavra no canal e às vezes quando eu acordo o Senhor já começa a falar uma outra mensagem. E eu estou aqui a serviço do Rei, né? Então eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Ele sabe o porquê dessa mensagem. Então vamos lá, é Salmos 1 e eu vou ler para vocês todo ele. Ele é pequenininho, são só 6 capítulos. Vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não se prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então essa é a mensagem para você. Com quem você tem andado? Com quem você tem buscado conselhos? Tome cuidado, tá bom? Nós que somos servos do Senhor, nós somos diferenciados sim, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Todo o conselho que eu devo buscar é em Deus. Tudo que eu devo fazer é colocar Ele em primeiro lugar. Então, às vezes você está aí sonhando com alguma coisa, planejando alguma coisa, e abre a sua boca para falar com pessoas que nem acreditam nos seus sonhos, que nem acreditam no Deus que você serve. Então você está perdendo seu tempo, você está se alinhando com pessoas que não agradam ao Senhor. Então nós temos que tomar cuidado. Se você precisa de ajuda, busque conselho em pessoas que servem ao Senhor. Tome cuidado, porque até aqueles que são próximos a nós, muitas vezes não desejam para nós coisas boas. Muitas vezes nós abrimos a nossa boca para contar, né, o que nós estamos querendo fazer, e depois não entendemos porque há tanta dificuldade, porque não conseguimos realizar. Nós precisamos aprender a fechar a boca, tá? Nós vamos ver aqui na palavra do Senhor vários homens de Deus que deixaram isso. Deixou aqui escrito para nós, para a gente entender que isso é necessário. Nós vemos Neemias, né? Neemias, quando fala ali, ora ao Senhor, quando ele ficou sabendo da situação da cidade dele, dos seus entes queridos, ele chorou, ficou angustiado com aquela situação e começou a orar, começou a jejuar, pedir ao Senhor, né? Que entrasse com providência, e Deus entrou com providência. E ele não foi buscar conselhos no ímpio, ele foi falar com Deus. E ali o Senhor entrou com providência, tocou no coração do rei, que o ajudou, né? Deu todas as coisas necessárias para aquela obra. E ele, quando chega naquele lugar de Jerusalém, ele tá escrito na palavra que ele pega durante a noite, pegou só uma pessoa, foi ali junto com ele, não saiu. Levou uma turma de pessoas que ia ali, né, ajudar ele naquela obra. À noite ele pegou uma pessoa só um animal, para não fazer aquele alarde todo, né? E ele está escrito assim, ó: e eu não falei para ninguém o que Deus havia colocado em meu coração. Olha que coisa interessante. Ele não falou para ninguém. Então eu também tinha esse hábito, tá? Às vezes nós começamos a sonhar, a gente quer contar. Ou às vezes recebemos uma bênção, a gente já quer espalhar, né? Aquela bênção ainda não está nem concretizada, está começando. E olha, aconteceu tal coisa, eu vou fazer tal coisa, eu comprei tal coisa. E depois começa a dar tudo errado, você não entende. Eu já vi pessoas falando, né? Que de repente foi lá, fez uma entrevista, deu tudo certo. Aquela pessoa falou, olha, fica tranquilo, amanhã eu entro em contato com você, para a gente saber qual é o dia que você tem que trazer a documentação. E aí já chegou contando para todo mundo, eu consegui um emprego, nossa, que bom, graças a Deus, consegui um emprego, não sei o quê. E quando foi no outro dia, aquela pessoa ligou e falou, olha, infelizmente teve umas mudanças aqui e essa vaga agora não vai ser necessária, entende? E você fala, será que é uma coincidência? Nós temos que entender que há um mundo espiritual trabalhando a nosso favor e é o mundo espiritual trabalhando contra nós. Nós temos um inimigo, entende? Então, esse lado espiritual ruim não quer que você vença, não quer que você prospere. E ele usa pessoas, ele usa situações para te tirar da direção da bênção do Senhor. Então, cuidado com quem você anda. Olha que interessante aqui, ó. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios
e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então você precisa não se assentar nas rodas dos escarnecedores. Então às vezes você tem um trabalho, ou você está estudando, e tem aquela rodinha ali de pessoas que estão falando coisas que não edificam. Pessoas que estão contando situações que não edificam. E isso desagrada a Deus. E às vezes você não entende por que você sente essa angústia no seu peito. Por que você se sente assim triste, parece que Deus está longe de você. Já se sentiu dessa forma? Então às vezes são atos que nós temos tido na presença do Senhor que afastam o Espírito Santo de nós. Nós que somos servos do Senhor, somos diferenciados, sim. Nós temos que virar a cara para todo mundo, ser mal educado com as pessoas? Não, gente, não. Pelo amor de Deus, não é isso. Muito pelo contrário, se uma pessoa chega perto de você, você tem que falar do amor de Cristo para ela. Você tem que mostrar para ela quem é esse Deus que você serve. As pessoas têm que querer estar do seu lado porque você traz uma palavra de amor, uma palavra de paz, de conhecimento, uma palavra de salvação, de transformação. Então, quando um ímpio chega perto de mim, vai ouvir uma palavra. Entende? Quantas vezes eu trabalhei em lugar que pessoas começaram a sentar perto de mim e na hora do almoço eu começo a pegar amizade com algumas pessoas. Então, quando estava junto, eu estava ali liderando, falando da palavra, dando bons conselhos. Eu não deixava eu ser influenciada por maus conselhos. E quando tinha uma roda que estava ali falando coisas que não edificavam a Deus, eu não estava perto, eu saía. Entende? Há momentos que quando você está mais propício a fazer as coisas da carne, você fica. Você começa a ver ali uma piadinha engraçadinha, você dá risada, alguém contando de alguém. Empresa geralmente é assim, né? Você ficou sabendo, empresa geralmente é assim, né? Você ficou sabendo que fulano de tal tá saindo com ciclano. E nós temos tendência a gostar de fofoca. Isso é do ser humano, tá? Então nós temos que tomar cuidado. Às vezes surge uma situação, uma fofoca, você tá lá no meio. E de repente há uma confusão e a pessoa diz, olha, quem falou foi fulano de tal, ciclano e fulano. E você fala, não, mas eu não falei nada. Como não falou? Você estava lá na roda. As pessoas estavam falando e eu vi, você estava lá. Não, mas eu não falei, eu só estava lá. Não interessa, não estava na roda dos escarnecedores? Então pronto. Vai estourar uma bomba e pega em você, respinga em você também. Confusões que você pode evitar. Entende? Então, às vezes, se você está lá junto com aquelas pessoas que gostam de falar mal dos outros, que adoram uma intriga, e aí um de lá vai falar lá, olha, sabe fulano e tal, estava falando lá que você fez isso e... Como assim? Quem que falou? Tava lá, tava a Rose, ciclano, fulano, e você só tava lá na roda, tava só ouvindo a fofoca também. E aí surge uma briga, eu vim falar até com você, bom, você falou? Não, eu não falei nada. Não, ciclano disse que você tava lá também. Olha só, uma confusão com o seu nome, e você serve do Senhor, serve do Senhor. Que testemunho que você dará? E o inimigo, ele adora arrumar pratos assim, entende? Para te colocar numa situação que às vezes você nem queria estar naquilo. Estava ali de uma forma, não vou falar inocente, porque nós somos servos de Deus, nós sabemos das coisas. Mas estava lá, né? Achou que aquilo ali não era nada, e aí surge uma situação e você está no meio. Então tome cuidado, eu não sei porque eu me levantei com essa mensagem. Feche a sua boca, tá? Às vezes a gente quer falar com alguém. E como a gente trabalha, como a gente está, até dentro da igreja, gente, tome cuidado com o servo do Senhor, o servo do Senhor que está ali perto de você. E às vezes são pessoas que têm um coração ruins. Tem inveja no seu coração. Entende? E ali surge uma situação, às vezes não de uma confusão, mas de um mau pensamento contra aquilo que você está falando, te desejando algo ruim. E como você está dormindo, porque a palavra do Senhor fala para nós sermos simples como a pomba e prudente como a serpente. Mas às vezes nós ficamos aí dormindo. O que fala também? Orai e vigiai. Às vezes, não, mas eu sou uma mulher de oração, eu oro muito, sabe? Mas não vigia. E o que adianta? Quantas vezes nós acontece isso conosco, gente? Nós temos que estar todo o tempo atento às coisas. Você vai na oração, vai na igreja e ora, e ouve uma palavra e está tão feliz. Quando chega em casa, tem uma situação que você não se agradou, você começa a brigar, falar. Tem pessoas que até xingam, usam palavrão. Gente, tome cuidado. São brechas que nós vamos dando. E de repente a gente não entende porque a nossa vida não vai para frente. De repente a gente não entende porque eu sou serva de Deus, porque eu estou na igreja e as coisas não andam. E quando você vai analisar, são pequenas coisinhas que vai te paralisando. Pequenas coisinhas.
assenta na roda dos escarnecedores, perde tempo com redes sociais, vendo aí a fofoca do artista, fofoca de não sei quem, conversa com pessoas que às vezes tem que dizer, menina, deixa eu te contar uma coisa, ficou sabendo? Então você fala, não fiquei sabendo, nem quero saber, pelo amor de Deus, eu estou numa nova fase da minha vida, entendeu? A pessoa vai ficar com raiva e vai se afastar de você, que bom, porque essa pessoa te traz alguma coisa que edifica a sua vida. Então não interessa o que aconteceu com o fulano ciclano. A menos que você já ficou sabendo, fulano de tal se separou, vamos orar por ela, por ele, vamos pedir a Deus que Deus restaure esse casamento. Entende? Mas não, geralmente não é dessa forma. Menina, não fiquei sabendo não, foi, fulano fez isso e aquilo. Não, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém. Fiquei sabendo, fulano disse pra não contar pra ninguém. Não, tá bom, pode deixar. E aquilo fica remoendo em nós. Tem sempre um espírito de fofoca pertinho da gente ali, atormentando a gente. Conta pra alguém. Alguém conta só pra sua filha, só pro seu marido. E aí você fala, não, então eu vou contar. Deixa eu contar, mas você ficou sabendo o quê? Que fulano de tal fez assim, mas vamos orar por ele, né? Porque não sei o quê. Outra coisa, não conta pra ninguém, tá? Tá bom. E aí essa pessoa vai falar a mesma coisa pra uma outra pessoa que ela confia e ali tá feita ali uma confusão, uma bagunça. Ao invés de ajudar aquela pessoa que teve aquela situação difícil que está passando, que não é fácil, fica ainda pior, todo mundo sabendo, todo mundo comentando e ninguém ajudando, ninguém fazendo nada para que possa ser restaurado aquele casamento, aquela situação. Nisso, Satanás que vence nisso, Satanás que trabalha nisso. E quando ele quer colocar o seu nome na lama, né, ele vai usar situações. Quem falou, você ficou sabendo, acaba estourando para você que não tem nada a ver. Quem me falou foi a Rose. Como assim? Mas não foi isso que aconteceu? Porque a fofoca sempre começa de um jeito e vai até chegar lá na 15ª pessoa, tá totalmente contrário, aumentou aquela situação, ficou de uma forma terrível. E você que não tem nada a ver com isso, vai ter que se explicar. Não, eu não falei isso. Eu disse que assim, não, mas não era nem pra você ter falado isso. Porque não foi isso que aconteceu. Eu já vi confusão acontecendo, gente, até dentro da igreja por causa de fofoca. Tome cuidado. Às vezes nós falamos aqui que nem está escrito, né? Não se assente na roda dos escarnecedores, nós achamos que é a roda do ímpio e às vezes até mesmo aqueles perto de nós. Aqueles que convivem conosco, a nossa família, os irmãos da igreja. Eu vi essa situação acontecer muito perto de mim. Havia uma pessoa ali dentro da igreja que falou da pessoa A para a pessoa B, mas quando ela veio contar para a pessoa A, disse que foi a pessoa B que disse não sei o quê, uma confusão. Aquela pessoa, quando ficou sabendo, ficou muito chateada com aquilo. E eu lembro que ela falou assim, não, eu vou lá falar com o ciclano, porque ciclano que disse isso para a pessoa. E eu lembro que eu falei, não vai fazer isso, porque eu conheço a pessoa ali e ela não é de fazer confusão, fofoca. Não, foi ela sim, porque ciclano disse que foi. E eu fiquei na minha. Quando eu vi, a pessoa foi lá na casa dessa pessoa falar com ela e ela não tinha falado nada disso. E a mãe da pessoa ficou chateada, a irmã da pessoa ficou chateada com ela. E foi uma confusão que teve uma reunião na igreja para tratar daquele assunto de fofoca. E aí começa com, não, porque você que falou isso, ciclano que falou aquilo, uma confusão. A pessoa ali que tinha sido o pivô da situação, humilhada perante todo mundo apontando, todo mundo falando de um erro, de um passado, de um pecado que tinha sido acontecido lá atrás, que já tinha ela pedido perdão a Deus, que ela já tinha se consertado com o Senhor e veio à tona aquele pecado, porque alguém disse, você sabia que fulano uma vez fez isso, isso e isso? Mentira, não parece? Sério? Mas por isso que eu vi que era meio estranha mesmo, né? Então foi lá falar com a outra pessoa. Olha, fulana é assim, viu? Já fez assim, assim, assim. Gente, um pecado que estava já apagado, esquecido. Aquela pessoa errou, cometeu um pecado, pediu perdão ao Senhor, restaurou a sua vida, começou a andar com Cristo. Começou a ter sua vida na presença do Senhor. O nosso Deus, Ele sempre está disposto a nos perdoar. Então, quando nós erramos, pedimos perdão ao Senhor, o Senhor lança fora no esquecimento aquele pecado. Você vai ver as consequências dele, sim, mas pelo ato que você praticou. E é você com Deus. As pessoas de fora não têm nada a ver com isso.
Então, algo que aconteceu no passado, que aquela pessoa errou, saiu, todo mundo ficou sabendo, né? Um falando para o outro, isso dentro da igreja. E aí depois passou anos, aquilo já tinha sido esquecido, o Senhor já tinha perdoado, ela estava caminhando, a vida dela estava seguindo. E alguém lá lembrou desse pecado, porque viu que fulano estava conversando com ela. Não, deixa eu contar. Ah, sabia que ela é assim, assim, assim? Um dia ela fez isso, isso e isso. E aí depois a própria pessoa veio falar para ela, fulano falou para ciclano que você fez isso. Ela ficou muito triste, ficou chateada e com razão. Algo que estava no passado, algo que ela tinha esquecido, sabe? Ela tinha dado um ponto final naquela situação, pedido perdão ao Senhor, estava andando na presença do Pai. E ali houve uma confusão, porque quem disse que fulano que falou, fulano não tinha falado, quem falou foi ciclano, e ciclano que espalhou. Teve uma reunião, uma confusão. Gente, vocês não têm noção. E depois disso ficou respingado aquela situação, um com raiva do outro, um chateado com o outro, dentro da igreja. E aí você não entende por que a vida não vai para frente, porque está tudo amarrado, porque o inimigo acha brecha para te destruir, para nos destruir. Então, cuidado. Essa é a mensagem para você. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores pode ser um ímpio, pode ser alguém da sua família e pode ser alguém da igreja, tá bom? Então, orai e vigiai. Essa é a mensagem para você. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.